Olá, um bom dia para você. É uma alegria podermos estar juntos nessa programação muito especial, nesse projeto especial do qual nós estamos participando e começamos agora na última quinta-feira, dia 18, e esse projeto vai até o sábado, dia 27, nós chamamos de 10 dias de oração. E hoje, sábado 20 de fevereiro de 2021, nós estamos aqui dando abertura ao às nossas 10 horas de jejum e oração. Então, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para estar conosco nesse momento. E eu espero que verdadeiramente, durante esse período de 10 horas, o Senhor fale com poder ao seu coração, que o Senhor opere milagres em favor de cada um de nós e que saiamos desse período de 10 horas de jejum, de oração, fortalecidos e preparados para recebermos a plenitude do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, agora, eu quero convidar você para louvarmos ao Senhor. Vamos cantar nesse momento um hino que nós estamos tendo como hino oficial durante esses 10 dias. Vou compartilhar aqui agora a minha tela e vamos louvar a Deus com muita alegria no nosso coração.
Muito bem, louvamos a Deus. E agora eu quero convidar você para nós fazermos uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a mensagem da sua palavra. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós, como indivíduos, como famílias, como igreja que é a tua família, nós queremos, Senhor, ser fiéis até o fim. Por favor, Pai querido, conceda-nos o teu Espírito Santo, a tua bênção, o teu perdão, a tua proteção. Ajuda-nos porque somos seres humanos, temos dificuldades, temos fraquezas, falhas, mas queremos ser fiéis. Então, olha para nós com misericórdia, Pai, e ajuda-nos nessa decisão, nesse desejo que temos no nosso coração de sermos fiéis até o fim. Agora nós vamos, Senhor, abrir a tua palavra e nós precisamos ouvir a tua voz. Por favor, se manifeste. Alcança o nosso coração nesse momento por meio da tua palavra, que o mesmo Espírito Santo que inspirou o escritor bíblico, que ele venha agora se manifestar onde nós estivermos, para falar ao nosso coração. Concede-nos, Senhor, a tua paz, alcança-nos nesse momento e que o teu Espírito Santo, por meio dessa mensagem, por meio da tua santa palavra, nos leve a tomarmos uma decisão ao teu lado. Nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, você, meu querido, minha querida, que está participando conosco dessa transmissão, eu quero dizer a você que o título, né, desse programa, desse projeto envolvendo as 10 horas de jejum e oração, é Famílias Fiéis até o Fim. E, nesse instante, nós estamos aqui na mensagem de abertura, né, que está indo ao ar agora, pelo nosso canal do YouTube, e o objetivo é preparar o nosso coração para o que vem aí no dia de hoje. Tá? Se prepare, porque, olha, agora é online, daqui mais um pouco, a partir das 9 horas, nas igrejas do Distrito de Manguinhos, nós teremos a programação presencial, claro, com todo o respeito ali e com todos os cuidados em relação ao distanciamento, né? Depois, a partir das 13h30, vamos retomar aqui a programação online para que todos possam acompanhar, tá bom? Então, eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia. Se você tiver a Bíblia em papel, abra, né? Se tiver a Bíblia virtual, acesse Mateus capítulo 4, ok? Mateus capítulo 4. O título dessa nossa reflexão é A Adoração, o Grande Conflito e a Fidelidade. Né? Famílias fiéis até o fim? Então, aqui, ó, a adoração, o grande conflito e a fidelidade. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 4, do verso 8 até o verso 10. E aqui na minha Bíblia o texto diz assim: Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus estava enfrentando uma feroz batalha contra o inimigo. A grande verdade é que há muitos séculos vem acontecendo uma guerra que nós, no contexto teológico e bíblico e também profético, denominamos essa guerra de o grande conflito. É uma guerra que foi iniciada porque um ser criado, um anjo que foi criado para adorar a Deus, resolveu se corromper e, a partir desse momento, o pecado tomou conta dele e esse ser, esse anjo, influenciou muitos outros anjos a seguirem o mesmo caminho que ele. Tempos depois, ele foi expulso do céu e ele acabou vindo aqui no nosso planeta e ofereceu a tentação aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Primeiramente a Eva, depois, através de Eva também,
Adão tomou a decisão dele, né, de cair no pecado. Ambos fizeram as suas escolhas. Eva, influenciada, vamos dizer assim, seduzida pelo mal, e Adão, conscientemente, talvez numa situação um pouco mais grave, escolheu amar mais a sua esposa do que ao Senhor. Então, depois disso, os dois comeram do fruto que Deus havia proibido e o pecado tomou conta do nosso planeta. E aquela guerra que começou lá no céu se transportou para o nosso planeta. E agora essa guerra acontece no coração, na mente de cada ser humano. Você que está assistindo essa transmissão, você também é alvo dessa guerra. Trata-se de uma guerra pela adoração. Deus quer o ser humano para si, porque Deus nos criou. Ele nos ama com amor infinito. E Ele nos quer para Ele como seus adoradores fiéis. O inimigo, ele não quer isso. Então, observando aqui o contexto, Jesus Cristo veio a esse mundo com o propósito de salvar a humanidade das garras do mal. Mas ele veio como ser humano e ele foi sujeito a todo tipo de tentação, de sofrimento, aos quais nós também somos sujeitos. Então, no momento em que Jesus estava para terminar o seu jejum, um jejum de 40 dias e 40 noites, de preparação para o ministério que ele estava iniciando, e quando Jesus estava já para terminar o jejum, o inimigo se apresentou com as tentações. E a última tentação, de acordo com Mateus capítulo 4, foi essa sobre a qual nós acabamos de ler aqui. Jesus, então, estava enfrentando uma feroz batalha contra o inimigo. E aquele era o momento da cartada final de Satanás. Ele, então, apresentou a Jesus uma proposta que eu posso dizer para você, tentadora, porque ele propôs dar todo o mundo, toda a humanidade, tudo que o mundo possuía para Jesus, sem a necessidade de Jesus fazer um sacrifício para conquistar esse objetivo. Agora havia um preço. E qual era o preço? Prostrar-se diante de Satanás e adorá-lo. Você já percebeu que o tema central do grande conflito é justamente a adoração? Toda essa guerra começou porque justamente Lúcifer, hoje conhecido como Satanás, o anjo caído, ele sendo um anjo, sendo uma criatura, desejou receber a adoração que só pertence ao Senhor Deus, o Criador. Só Ele merece a adoração. E o inimigo, por conta disso, né, Lúcifer se tornou Satanás, e aí aconteceu tudo aquilo que nós já resumimos no início aqui da minha fala. E hoje, o inimigo não mudou. Entenda o que eu vou dizer agora, vou repetir o que eu acabei de dizer. O inimigo não mudou. Ele continua desejando adoração. E se ele não conseguir que o ser humano o adore diretamente, ele vai se dar por satisfeito, ao menos se o ser humano não adorar a Deus fielmente. Porque adoração a Deus é algo que não envolve somente, eu quero ser um adorador. Não. Deus é quem estabelece como, quando, onde a adoração acontece. Certo? Então, não sou eu que digo, olha, eu vou adorar do jeito que eu quero. Você pode ver isso no exemplo daquela oferta que Caim entregou ali, colocou diante de Deus, e não foi aceita. Por quê? Porque não foi o que Deus havia determinado. Tem gente que fala assim, mas o que importa é que está no meu coração, eu adoro do jeito que eu quiser. Não é assim que funciona. Deus estabeleceu os parâmetros, os critérios, as normas. Ele é quem decide como, quando, onde e por meio de quem a adoração acontece. Então, hoje, eu quero dizer a você que o inimigo, ele continua tentando levar o ser humano a adorar a Deus de uma maneira distorcida, de uma maneira que não é a forma como Deus estabeleceu. Por isso eu quero, nesse momento, falar sobre adoração, sobre fidelidade, e quero falar também sobre a administração da vida, que é o que nós também chamamos de mordomia, ok? Mordomia
A administração da vida tem um link, uma ligação muito clara com o contexto da adoração. Pessoas que decidem ser fiéis ao Senhor, administrando as áreas da sua vida em harmonia com a vontade de Deus, são pessoas que adoram a Deus do jeito que Deus orienta. Então, eu quero dizer que nessa mensagem nós vamos falar sobre adoração, nós vamos entender melhor a questão da adoração, vamos entender melhor a questão da fidelidade, mas também vamos entender melhor a questão da ligação entre a administração da vida e a adoração. E ainda o contexto, tudo isso no contexto do grande conflito. Então, eu quero dizer para você que o nosso tema envolve adoração, fidelidade, envolve também o grande conflito, e envolve também a administração da vida. E eu quero dizer para você que a Bíblia, ela nos apresenta as áreas da vida onde acontece a guerra pela adoração. Aí a pergunta seria mais, pastor, em que áreas da minha vida a guerra pela adoração acontece? Bom, eu vou te apresentar aqui algumas dessas áreas. A primeira área sobre a qual eu quero falar é a área que eu chamo de área da administração do tempo. Eu vou ler com você agora um texto de Eclesiastes, capítulo 3 e o verso 1. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, acompanha aí na sua Bíblia, seja ela virtual ou física, né? Ou em papel. Eclesiastes 3, verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, esse texto de Eclesiastes é muito claro. A palavra de Deus aqui declara que há tempo para tudo. Agora, eu acho interessante que a Bíblia diz que há tempo para tudo, mas nós muitas vezes dizemos que não temos tempo. Por quê? Por que que às vezes não temos tempo para realizações, para elementos importantes na nossa vida e a gente não acha tempo para realizar uma determinada tarefa, para estar, de repente, numa situação, num contexto até de recreação, a gente não acha tempo? Por que isso? É porque existe uma guerra acontecendo. Sabe, Deus pede o melhor do nosso tempo. Quer ver alguns exemplos? Deus espera que eu, como adorador, você, como adorador ou adoradora, que você e eu, que separemos o melhor do nosso tempo para Ele. Isso significa que, na primeira hora do dia, devemos estar em comunhão com Deus por meio da oração, da leitura da Bíblia, do estudo da palavra de Deus. Isso é o que Deus espera. Devemos também tomar tempo, não só na primeira hora do dia para estarmos em comunhão, mas também para estarmos adorando a Deus em família, realizando o culto matutino, o culto pela manhã, e o culto vespertino, o culto familiar à noite. Isso precisa acontecer porque isso envolve a adoração em família. Preciso tomar tempo também para adorar a Deus em pequenos grupos. Hoje nós temos uma realidade diferenciada, mas mesmo que seja virtualmente, precisamos estar reunidos pelo menos uma vez na semana ou a cada 15 dias com um grupo de pessoas que compartilham, um grupo pequeno, que compartilham os mesmos ideais, para orarmos juntos, para meditarmos na palavra de Deus, para termos um momento de confraternização. Devemos ainda também separar tempo para adoração na igreja, adoração eclesiástica, mesmo com as medidas que temos que tomar nesse momento. Precisamos dessa comunhão, e quem não pode estar presencialmente precisa acompanhar a adoração virtualmente. Agora, enquanto Deus espera o melhor do nosso tempo, enquanto Deus espera que dediquemos esses momentos a Ele e que ao longo do dia estejamos com a nossa mente, o nosso coração voltados para o Senhor, além de tudo isso, apesar de tudo isso, melhor dizendo, temos um inimigo que, por outro lado, ele quer nos impedir de dedicarmos esse tempo a Deus. E aí eu vou dizer uma frase que eu vou repetir nessa mensagem algumas vezes. É aí que está a guerra. É aí que a guerra acontece, enquanto Deus pede: meu filho, minha filha, me dê o melhor do seu tempo, porque eu quero estar com você, quero abençoar você, quero transformar sua vida, quero usar você poderosamente. Deus tem
um plano especial para nós, e ele quer realizar esse plano, e ele fala, me entrega a mim, Deus diz, o melhor do seu tempo. E aí vem a pergunta, a quem vamos adorar? Deus pede o melhor do tempo. O inimigo, ele nem pede todo o seu tempo, ele pede uma brecha no seu tempo. Só que se damos uma brecha ao inimigo, já estamos totalmente do lado dele e contra o Senhor. Então, aí é que está a guerra. É aí que está a guerra. A quem vamos adorar? Como vamos administrar essa área da vida tão importante que é o nosso tempo? A depender da forma como administramos o tempo, mostramos de que lado dessa guerra nós estamos, de que lado do grande conflito nós estamos. E agora, eu quero fazer uma colocação especial aqui para alguém que possa estar assistindo essa transmissão e você está enfrentando problemas sérios na sua família, situações conjugais graves e que você não sabe como fazer para resolver. A situação saiu do controle. Você não sabe como administrar e você quer resolver. Então, olha, eu vim aqui para te explicar que todo esse problema, toda essa luta, toda essa batalha, tudo isso que está acontecendo na sua vida, tudo isso está acontecendo porque nós estamos vivendo no meio de uma guerra. Mas eu quero te desafiar hoje, em meio à dificuldade que você está enfrentando, seja na sua família, no seu lar, no seu casamento, ou com algum dos seus filhos, qualquer que seja o problema, ou quem sabe com uma filha sua, ou quem sabe com seus pais, qualquer que seja o problema, eu desafio você a escolher buscar a Deus com fé, a dar o melhor do seu tempo pessoal, familiar, a Deus. E aí, eu tenho certeza, você vai ver Deus operando milagres em seu favor. Escolha adorar ao Senhor. Dê a Ele o melhor do seu tempo e você vai ver milagres acontecendo. Então, Deus espera de nós uma fidelidade no contexto da adoração. E a primeira área em que a guerra pela adoração acontece é justamente na administração do tempo. Mas tem uma segunda área sobre a qual eu quero falar aqui, que é a questão do uso dos talentos. Me acompanhe na leitura de Mateus capítulo 25, do verso 14 até o verso 18. Mateus 25, de 14 a 18. Olha, fique com a sua Bíblia aí aberta, acessível, porque nós vamos ler ainda alguns textos bíblicos nessa mensagem. Então, Mateus 25, de 14 a 18, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Bom, essa é uma história, uma parábola que Jesus contou, muito conhecida, e que ela traz aqui a questão da administração de uma área da vida, que são os talentos. Eu vou dizer a você o seguinte, eu vou por uma questão didática, eu vou definir, diferenciar talentos e dons, ok? Apenas para uma questão de compreensão. O que seriam talentos didaticamente falando? Bom, um talento é uma habilidade inata, ou seja, com a qual a pessoa já nasce, ou uma habilidade desenvolvida ao longo da vida, que é utilizada para benefício próprio. Uma pessoa que sabe trabalhar muito bem com as mãos e que trabalha, por exemplo, numa área de marcenaria ou carpintaria. E essa pessoa tem uma habilidade fora do comum. Mas esse talento, essa pessoa usa para benefício próprio, ou seja, para ganhar dinheiro, para alcançar um certo nível de fama, enfim, para benefício próprio. Ele tem o dom, ele tem o talento, ele desenvolveu esse talento, mas esse talento é usado para benefício próprio. Então, eu vou
colocar aqui talento, dentro desse contexto, é uma habilidade inata ou desenvolvida ao longo da vida, mas que é utilizado para o benefício próprio. Agora, o que é dom? Dom é também uma habilidade, ok? Inata, com a qual a pessoa já nasce, ou desenvolvida ao longo da vida, ou ainda recebida de Deus por meio de algum tipo de manifestação, de milagre de Deus. E esse dom, certo? Ele é utilizado para a obra de Deus, para um ministério que envolve o quê? Edificação da igreja de Deus, fortalecimento da fé do povo de Deus, envolve resgate daqueles que se afastaram do caminho de Deus e envolve também pregação do evangelho, cumprimento da missão, levando o evangelho, a salvação em Cristo, a mensagem da salvação em Cristo, a pessoas que ainda não a receberam. Percebeu a diferença? Apenas para efeito didático, talento, eu tenho uma habilidade, eu desenvolvo, eu aprendo, mas eu uso para meu benefício. Dom, eu tenho uma habilidade, eu desenvolvo, eu recebo isso milagrosamente, ok? Mas eu utilizo para o ministério, que envolve a edificação da igreja de Deus, fortalecimento da fé dos irmãos, resgate daquelas pessoas que se afastaram e também cumprimento da missão, ou seja, pregação do evangelho. Agora, entendamos o seguinte: Deus quer o melhor do seu talento ou dos seus talentos. Normalmente as pessoas têm mais de um dom, mais de um talento. Alguns não reconhecem isso, mas têm. Mesmo que você tenha só um, Deus quer que você use esse talento para a glória dele, ou seja, como um ministério. E aí vem a questão. Deus quer o melhor do seu talento, mas o inimigo quer impedir que você dedique o melhor dos seus talentos ao Senhor. E ele vai tentar a você e a mim, até mesmo por uma boa causa. Não, olha, usa isso para o seu benefício. Qual o problema disso? Bom, não é problema. Mas se eu tenho um talento, eu também devo usá-lo para a glória de Deus, principalmente para isso. Quando eu dedico o meu talento ao Senhor, ele cuida das minhas necessidades. Ele me beneficia. E enquanto Deus quer o melhor do seu talento, o inimigo quer que você dedique, ou melhor, ele quer impedir que você dedique o melhor do seu talento ao Senhor. E aí eu volto à frase que eu falei antes, é aí que está a guerra. Entende? É aí, nesse ponto, que a guerra acontece. E a pergunta é, a quem vamos adorar? A Deus, dedicando nossos dons a Ele, ou ao inimigo, usando esses dons de maneira distorcida? A quem vamos adorar? Talvez eu esteja nesse momento falando enquanto alguém está sentindo um desânimo. Pastor, eu não tenho vontade de usar os talentos, os dons que eu tenho para nada, nem para mim, nem para ninguém, nem mesmo para adorar a Deus. Estou sentindo um vazio no meu coração, estou me sentindo abandonado, abandonada, sozinho, sozinha. Não tem quem me ampare nesse momento. Como é que eu vou ter ânimo para fazer alguma coisa vivendo nessa condição? Olha, eu não sei se essa é a sua realidade, mas se você está vivendo um momento desse tipo, eu quero desafiar você. Hoje a mensagem de hoje, ela vai envolver uma série de desafios. E eu quero desafiar você, nesse momento, a tomar uma decisão, a decisão de dedicar a sua vida e de usar os dons que Deus te deu para a glória de Deus. E eu digo a você, sem medo de errar, o Senhor vai lhe dar novo ânimo. Sabe por quê? Porque, na verdade, você não está sozinho. Não está sozinha. Deus está com você, mas às vezes a dor, a batalha, a luta, a sensação de solidão e vazio é tão intensa que realmente parece que Deus não está conosco, mas Ele está. Ele está com você nesse momento, ainda que você não consiga perceber. E Ele é poderoso para renovar o seu ânimo, para transformar a sua vida e para usar você para abençoar muitas pessoas. Saiba que o Espírito Santo de Deus está nesse momento tocando o seu coração. Ele é o seu companheiro constante. Ele é poderoso para transformar a sua vida. Então, escolha dedicar os dons, os talentos que Deus deu a você. Escolha dedicar todos ao Senhor. E o Senhor vai fazer milagres na sua vida. Eu afirmo isso
não porque eu tenha condição de ajudar você, mas porque eu conheço um Deus que é poderoso para me ajudar e ajudar você também. Então, a segunda área da vida, onde a guerra pela adoração acontece, é no uso dos talentos. Uma terceira área envolve a administração dos tesouros. Eu quero abrir agora a palavra de Deus com você em Provérbios, no capítulo 3, e o verso 9. Provérbios 3, verso 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Deus aqui está nos convidando, convocando a uma atitude de fidelidade na administração das nossas posses. Sabe o salário que você recebe? Sabe aquela herança que você recebeu? Ou sabe aquela pensão que você recebe? Sabe aquele auxílio que você recebe? Tudo isso são bênçãos de Deus na sua vida. Olha, algumas pessoas ficam assim, mas o pastor já vai falar de dízimo, eu vivo num aperto danado, como é que eu vou devolver dízimo? Eu recebo pouco. Deixa eu explicar uma coisa. Deus estabeleceu um sistema em que tanto o rico quanto o pobre podem doar sistematicamente e diante de Deus, tanto quem doa muito quanto quem doa pouco, proporcionalmente falando, vai receber as bênçãos do Senhor e vai receber o reconhecimento da fidelidade. Deus vai reconhecer a sua fidelidade. Então, da parte de Deus virá o reconhecimento. Sabe por quê? Porque quando você recebe o seu salário, se ele é de 1 milhão ou se ele é de R$ 1.000, você recebeu o salário, você recebeu uma bênção. Quem devolve dízimo, quem entrega a sua oferta ao Senhor, não entrega para ser abençoado, mas entrega porque já foi abençoado. A bênção já chegou, o salário chegou, a pensão chegou, a herança chegou, o auxílio chegou, enfim, o que quer que tenha chegado, chegou. E é resultado da bênção de Deus. Então, como gratidão a Deus por essa bênção, eu demonstro minha fidelidade. Sabe, aqui está mais uma área importante da administração da vida, ou daquilo que nós chamamos também de mordomia. Deus espera de nós fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Qual a diferença entre dízimo e oferta? O dízimo, a palavra dízimo ou dízimas, significa a 10ª parte. Então, eu tenho um ganho, eu devolvo o dízimo. O que é o dízimo? A 10ª parte, 10% daquilo que eu ganhei, ou que eu ganho. E o que é a oferta? Bom, também é um percentual que eu devolvo para Deus juntamente com o dízimo. Agora, de quanto é esse percentual, pastor? Aí é você que decide. De acordo com as bênçãos que Deus lhe dá. Você estabelece diante de Deus, em oração, um percentual para ser o seu percentual de oferta. E conforme as bênçãos de Deus forem crescendo e as questões de administração financeira forem melhorando, você for administrando melhor, e a situação for, com a ajuda de Deus, ficando um pouco mais estável, você também pode aumentar esse percentual de oferta, conforme as bênçãos que você recebe. Então, dízimo 10%. E oferta? Pode ser 10%, pode ser 20%, pode ser 5%, pode ser 1%, pode ser 7%, entende? Vai depender da decisão do adorador ou da adoradora. Agora, veja, a administração dos tesouros, daquilo que nós ganhamos, envolve fidelidade nos dízimos, fidelidade nas ofertas e sábia administração da parte que fica conosco. Não é porque eu devolvo o dízimo e devolvo a oferta que eu tenho o direito de pegar o restante e gastar naquilo que vai trazer, de repente, um prejuízo para a minha saúde, um prejuízo para a minha comunhão com Deus, um prejuízo para a minha família, entende? A gente precisa ser fiel naquilo que devolve, nós precisamos ser fiéis naquilo que devolvemos, dízimos e ofertas, mas precisamos ser fiéis também naquilo que fica conosco, administrando para a glória de Deus. Sem esbanjar, certo? Sem usura também, por outro lado,
mas utilizando e administrando para a glória de Deus. Agora, o que acontece? Deus espera que usemos sabiamente, que administremos sabiamente essa questão dos tesouros, a administração nossa financeira. O inimigo luta para que nós sejamos infiéis, ao menos em um aspecto. Olha, se o inimigo não conseguir impedir uma pessoa de ser fiel na devolução dos dízimos, ele vai tentar impedir essa pessoa de ser fiel na questão das ofertas. Se ele não conseguir isso, ele vai tentar impedir essa pessoa de ser fiel na parte que fica com ela. Entende? O inimigo só quer uma brecha. E aí é que está a guerra, eu volto a dizer. É aí que está a guerra. A quem iremos adorar? Adoraremos ao Senhor, sendo fiéis nos dízimos, nas ofertas e na administração da parte que fica conosco? Ou daremos uma brecha ao inimigo e deixaremos que ele entre na nossa vida e retire a bênção que Deus tem para nós? Qual é a sua escolha? Olha, eu talvez esteja falando com alguém que está passando por uma luta financeira e você está desempregado ou desempregada e você não tem nenhuma fonte de renda. Aí você pensa, pastor, eu não tenho ganho nenhum, eu não recebo nada, nenhum auxílio, nem auxílio-desemprego, nada, não está entrando nada. Eu não tenho nada, pastor. Como é que eu vou ser fiel? Bom, como eu disse, a fidelidade na questão financeira, ela é resultante da bênção que você recebe, que é o ganho. Se você não tem o ganho, realmente você não tem como devolver dízimo. Não tem como ofertar. Não tem nem como administrar o que ficaria para você, porque você não tem nada. E eu digo a você uma coisa interessante. Esse é o melhor momento para você estabelecer uma aliança de fidelidade ao Senhor. Sabe, você não tem nada, você vai se colocar diante de Deus em oração e dizer, Senhor, eu não tenho nada, mas eu quero ser um adorador fiel, uma adoradora fiel nessa questão financeira. Então, Senhor, eu peço que o Senhor, por misericórdia, me ajude a conseguir um trabalho, um emprego onde eu possa honrar ao Senhor. Eu quero honrar ao Senhor com os dízimos, que são 10%. Eu quero honrar ao Senhor com uma oferta de percentual X, que você vai dizer para Deus quanto vai ser. E eu quero honrar ao Senhor administrando com sabedoria e para a tua glória a parte que vai ficar comigo. Senhor, me conceda essa bênção. Ore a Deus dessa maneira. Eu desafio você. É mais um desafio que eu faço a você. Ore a Deus dessa maneira. Embora seja difícil muitas vezes manter-se fiel, ou embora nós não tenhamos como exercer a fidelidade, a administração nessa parte, porque não temos ganho nenhum, eu digo uma coisa, se você decidir agir com fidelidade, Deus vai honrar a sua decisão. Entendeu isso? Então, olha, a terceira área da vida onde acontece a guerra, a terceira área da administração da vida onde a guerra acontece, a guerra pela adoração, é justamente a área da administração dos ganhos, dos tesouros. Tem uma quarta área, e com ela eu vou fechar essa nossa mensagem de hoje. A quarta área é no trato para com o templo do Espírito Santo, que é o nosso ser, o nosso corpo. Envolve aí a saúde em várias áreas. Eu quero ler 2 textos com você. Vamos ler 1 Coríntios 6, 19 e 20, e vamos ler Romanos 12, verso 1. 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E não sabeis que vocês não são de vocês mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E agora eu vou ler Romanos capítulo 12, verso 1, que diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, esses 2 textos são muito significativos. Aqui está mais uma área da administração da vida, da mordomia, na qual nós devemos ser fiéis. Deus espera de nós um cuidado especial com a nossa saúde. Olha, o ser humano, ele é um ser espiritual, mas ele é dotado de faculdades físicas, mentais e sociais.
precisamos estar saudáveis nessas áreas, para que a nossa adoração a Deus seja plena. Então, nós fomos criados para adoração. Mas se uma dessas áreas estiver comprometida, olha só, se a minha saúde física, se o aspecto físico do meu ser estiver prejudicado, a minha adoração será prejudicada. Se a minha mente, as minhas faculdades mentais, que envolve aí o psicológico, o intelectual, o emocional, se uma dessas áreas se a minha mente estiver afetada, a minha área mental estiver afetado, a minha adoração também vai ser prejudicada. E se as minhas relações sociais estiverem ruins, a adoração é prejudicada. Entende? Não. Deus espera que nós estejamos vivendo saúde integral. Entende isso? Em todos os aspectos, para que a adoração seja plena. E aí vem uma questão. Por que Deus quer isso? Porque nós somos santos. Deus nos chamou para a santidade. No Antigo Testamento, o santuário era um lugar santo, onde só os sacerdotes podiam entrar. E no lugar chamado Santo dos Santos, o Santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, poderia penetrar naquele local. E hoje, a Bíblia diz para nós que o templo do Espírito Santo somos nós. Você é o templo. Você é o lugar da habitação de Deus. Você é o lugar em que o Espírito de Deus habita. E aí vem uma questão: em que tipo de ambiente nós gostaríamos de habitar? Um ambiente limpo? Um ambiente organizado? Um ambiente perfumado? Sim, né? E será que o Espírito de Deus gostaria de habitar num ambiente bagunçado, sujo, desorganizado em todos os aspectos, com mau cheiro? Percebe a gravidade da situação? Aí você pensa, mas eu tenho dificuldade para poder administrar minha saúde, eu não consigo, então peça ajuda de Deus, Ele vai te ajudar. Porque se Ele tem interesse em morar em você, em morar no seu ser, se ele fez de você um templo, Ele é poderoso para organizar esse templo. Você e eu temos que recorrer a Ele, sabe? Deus espera de nós um cuidado especial com a saúde integral. Ó, físico, mental, social. Agora, o inimigo, por outro lado, o que ele quer? Ele quer profanar o santuário de Deus, que somos nós, poluindo o ser. Ele pode poluir através do que você ingere, ele pode poluir através do que nós assistimos, ele pode poluir através do que nós ouvimos, do que nós tocamos. Entende? Ele pode poluir através da maneira como nós nos relacionamos, guardando mágoa no coração, desejando o mal dos outros, querendo fazer o mal contra outras pessoas, às vezes não fazemos, mas desejamos fazer. Todos esses são caminhos que o inimigo procura trilhar para profanar o santuário e danificar o adorador e a adoração. E aí é que está a guerra. Entende? Deus quer de mim e de você uma adoração plena e fiel. E Deus quer que nós tomemos uma decisão em prol dessa adoração fiel. Mas o inimigo, ele quer profanar o santuário que é você, o templo que é você, o templo que sou eu. E aí vem a pergunta: a quem vamos adorar? Percebe? A administração da vida, a mordomia. Quando você escolhe ser fiel, um fiel administrador da vida, nessas 4 áreas sobre as quais eu falei aqui, a administração do tempo, a administração dos talentos, a administração do que se ganha, dos tesouros, a administração do templo do Espírito Santo, do nosso ser, da nossa saúde. Quando nós escolhemos ser fiéis na administração dessas áreas, nós estamos sendo fiéis ao Senhor, somos adoradores fiéis. Ah, pastor, mas eu estou aí agora com uma preocupação, porque eu estou com um problema de saúde. Então, quer dizer que Deus não aceita a minha adoração? Olha, não estou dizendo isso.
Nós vivemos em um mundo em que há doença. E, às vezes, por mais que você tome cuidados, a doença te atinge. Tanto no contexto mental, psicológico, emocional, como também no contexto físico e até no social. A doença nos atinge. Não estamos livres disso. O que eu estou falando aqui não é que eu e você tenhamos que ser perfeitos, mas precisamos decidir ser fiéis nessa questão. Onde é que está o pecado? Bom, o pecado está no momento ou no fato de eu, podendo cuidar de uma determinada área da minha saúde, por exemplo, eu posso fazer exercícios físicos para ter vigor, mas eu não faço. Eu tenho condição de fazer, mas não faço. Isso é infidelidade, entende? Então, o que é fidelidade? É eu buscar a Deus, adorá-lo por amor, mas eu preciso também fazer o que Deus orienta, conforme Ele orienta, no momento que Ele orienta. Então, eu preciso tomar tempo para cuidar da minha saúde e eu não tomo esse tempo, conscientemente, eu estou deixando de ser fiel a Deus. Então, se eu estiver falando com alguém que está passando por um problema de saúde ou que está vivendo um momento de dor, um sentimento de culpa por causa de algum pecado cometido, isso atrapalha a sua adoração. A questão de saúde atrapalha a sua adoração. E você quer hoje um bálsamo do Senhor, eu quero dizer para você que você está escutando a mensagem certa, porque Deus agora, Ele vai se manifestar para tocar o seu coração e dar a você o bálsamo que você precisa. Sabe? Se você confessar os seus pecados ao Senhor, as suas falha em qualquer administração em qualquer área da vida, se você está falhando, confesse isso a Deus, peça perdão. E além de pedir o perdão de Deus, tome uma decisão. Decida ser um adorador fiel, uma adoradora fiel. Diga para Deus, olha, Senhor, eu quero ser fiel na administração da vida em todas as áreas, mas eu não estou conseguindo. E eu não consigo sozinho, Senhor. Eu não consigo sozinha, Senhor. Diga isso para Ele. E peça para Ele socorro justamente naquilo que você tem dificuldade. Peça a Ele que tome você pela mão e que conduza você pelo caminho da vitória. Sabe o que vai acontecer? Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Porque Ele tem planos maravilhosos para você. A mensagem de hoje é para que você reflita nisso, para que você escolha confiar no Senhor, para que você se prepare para as bênçãos que Deus vai conceder a você. Nós temos uma necessidade. A necessidade de fazermos uma entrega. Já entendemos que precisamos ser fiéis adoradores e fiéis administradores das 4 áreas da vida, mas sabemos que não conseguimos sozinhos. Então, hoje eu e você precisamos tomar a decisão de nos entregarmos ao Senhor e decidirmos ser adoradores fiéis, mesmo que tenhamos que enfrentar batalhas e dificuldades. Você quer tomar essa decisão agora? Quer dizer para Deus assim, Senhor, eu entrego. Olha, toma todos os meus talentos, os meus dons, os meus bens, o meu tempo. Toma a minha saúde, a minha vida, o meu ser, eu entrego tudo ao Senhor, eu quero ser fiel. Diga isso para Deus. Se você quer tomar essa decisão nesse momento, eu vou dizer a você 2 coisas. Primeiro, pode preparar o seu coração, que milagres vão acontecer na sua vida. Milagres de cura, milagres de paz no coração, milagres de restauração de relacionamento, milagre de reestruturação financeira vão acontecer na sua vida. Eu tenho fé e certeza de que Deus é poderoso para fazer isso. Então, tome a decisão. Está tomando a decisão aí agora? Ó, erga aí a sua mão, tá certo? Diga para Deus, Senhor, essa é a minha decisão. Eu me entrego todos os meus pensamentos, os meus dons, os meus bens, entrego tudo, os talentos, o tempo, o ser, entrego tudo, Senhor. E peço que o Senhor me ajude a ser um adorador, uma adoradora fiel, porque eu quero, com o Senhor, ser um vencedor, uma vencedora no grande conflito. Diga isso para Deus. Ergueu a mão? Ok, agora pode baixar a mão. Eu vou colocar um louvor aqui agora
para confirmar essa sua entrega, essa minha entrega, essa nossa entrega. Enquanto você participa desse louvor, por favor, realmente confirme a sua entrega. Ore em silêncio, fazendo a tua entrega a Deus. E depois, no final desse louvor, eu vou fazer uma oração, encerrando esse momento de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem.
Louvado seja o Senhor. Eu tenho certeza que você já fez a sua entrega em oração, eu também fiz a minha, mas agora eu vou fazer uma oração por mim e por você, confirmando aqui a nossa decisão. Querido Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus da misericórdia, da graça, da salvação, da libertação, do perdão. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus que faz de nós, pecadores, teus adoradores. Nós estamos agora, Pai, diante do Senhor, agradecidos pelas bênçãos. E, além de agradecidos, querendo colocar diante do Senhor, entregar ao Senhor todo o nosso ser, toda a nossa vida. Nós queremos ser famílias, indivíduos e igrejas fiéis até o fim. Por isso, Senhor, nos perdoe se em qualquer área da administração da nossa vida estivermos falhando. Perdoa-nos por todos os nossos pecados e nos purifique dos pecados nesse momento, pelo poder do sangue de Jesus. Pai, além do perdão, nós pedimos também que o Senhor aceite e confirme aí no céu essa decisão que estamos tomando nesse momento. Queremos entregar a nossa vida, o nosso ser, ao Senhor, pedindo que o Senhor faça de nós adoradores fiéis, administradores fiéis de todas as áreas da vida, para que assim possamos viver para a glória do teu nome. Cuida de nós, Pai querido. Por favor, sozinhos não vamos conseguir. Toma-nos em tuas mãos, segura nossa mão frágil com tua mão poderosa e guia-nos no teu caminho, no caminho da fidelidade, de maneira tal que o Senhor faça de nós também teus instrumentos para testemunharmos de ti e levarmos a mensagem de salvação a outras pessoas. Manifesta-te, ó Deus, repreenda o mal da nossa vida, do nosso ser, da nossa família, do nosso lar, pelo poder do sangue de Cristo. E, por favor, toma-nos em tuas mãos, dá-nos proteção, unção, bênção, e nesse sábado, especialmente, estamos iniciando aqui esse projeto das 10 horas de jejum e oração. Que a tua bênção repouse sobre nós, que desfrutemos de momentos especiais de comunhão com o Senhor, e que terminemos esse período fortalecidos, preparados, cheios do teu Espírito Santo, prontos para sermos adoradores fiéis, para fazermos a obra que o Senhor confiou a nós. Cuida de nós, Pai. Permaneça conosco. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Olha, continue conosco, tá bom? Se você gostou dessa transmissão, por favor, se inscreva no canal, curta aí esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Hoje estamos fazendo essa transmissão agora e a partir das 13 horas e 30 minutos faremos uma outra transmissão. Contamos com você, com seu apoio, tá bom? Receba o nosso abraço e que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida a cada instante. Abraços, um sábado feliz e abençoado.